E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vou gravar esse vídeo aqui para explicar aqueles comentários que eu coloquei naqueles stories ontem. Eu recebi vários directs de pessoa querendo entender que história era aquela, o que foi que aconteceu. Bom, ali tem duas coisas principais, né? Os 2 anos é por causa da pandemia. Aí, 2 anos sem ir pra academia, né? Por causa da pandemia. Aí a gente teve aquela situação, volta, não volta, limite de pessoas, álcool, não sei o que, horário definido e tal. Aí eu treinei bem pros cocos, quase nada. Só que antes de iniciar a pandemia, eu tava num ritmo muito forte. Tava treinando todos os dias, fazendo acompanhamento com o nutricionista, com o educador físico. Então eu tava assim num ritmo bem pesado de treino, né? Aí veio pandemia, o negócio do gringolou tudo. E tô voltando agora. A questão do sequestro foi uma situação muito interessante. E eu digo interessante porque eu tenho uma coisa na minha cabeça, né? Nem tudo na vida é 100% ruim e nem tudo na vida é 100% bom, beleza? Como é que foi a situação do sequestro? Eu estava saindo daquela academia. Isso foi em setembro de 2020, por volta de umas 11 horas da noite. Eu estava saindo daquela academia ali. Meu carro estava parado numa rua, aqui no bairro Buritis. Saí da academia, fui comer um espeto, depois e assisti um vídeo. Quando eu estava comendo espeto, estava assistindo algum vídeo que eu não lembro de quem que era. E aí, na hora que eu fui entrar no carro, eu fui abordado. O sequestro demorou muito tempo. Eu pensei na hora, eu pensei que fosse só um assalto. Depois, quando a pessoa me pediu para entrar no carro, eu pensei que ia ser só um sequestro relâmpago, mas durou muito tempo, aconteceu muita coisa. Então eu vou resumir, para não ficar 1 milhão de stories aqui. Quando eu fui entrar no carro, eu fui abordado por um cara e por uma menina. O cara era um cara bem magro, mas estava uma noite quente e ele estava com um agasalho, uma blusa muito grandona assim. Então eu imaginei que ele tivesse armado. E aí ele colocou a mão na cintura assim, dando a entender que estava armado, pediu, anunciou que era um assalto, aquele tipo que perdeu, né? Aí anunciou que era um assalto, não sei o que, falou, perdeu, não sei o que. Aí eu falei, eu tava com um headset, né? O que eu tenho aqui. Aí ele falou, perdeu. Aí eu não escutei direito o que era. Aí eu tirei o headset. E quando eu tirei o headset, aí a menina passou pro outro lado do carro, indo pro sentido da porta do passageiro. E aí ele fazendo menção de que estava armado, falou, perdeu. Eu falei, não, tá bom. Entreguei a chave do carro e falei, beleza, tá aí, pode ir. E aí tá assim, não, entra no carro. Aí, no momento que ele falou para eu entrar no carro, eu olhei na rua, assim, ainda pensei em reagir, mas eles vieram de um carro e o carro continuou para o final da rua e a rua que eu estava parado, ela era sem saída. Então eu falei assim, eu não tenho certeza da situação ainda, vamos ver, né, o que vai dar isso aqui. E a rua é uma rua mais deserta. E aí eu entrei para dentro do carro, sentei lá no banco atrás, né, no banco de trás, atrás do banco do passageiro, e ele entrou no carro pelo banco do motorista. Aí ele falou assim que era para eu ficar tranquilo, que ia ser coisa rápida, não ia demorar muito não. E aí ele ligou para alguém, confirmou que o carro era aquele mesmo, confirmou que falou para a pessoa que era câmbio manual. Porque o carro que eu tinha na época, ele tinha uma versão carro câmbio automático e outra versão câmbio manual. O meu era câmbio manual. Aí confirmou para essa pessoa que estava vindo que era câmbio manual. Aí, poucos segundos depois, essa pessoa veio, era um outro homem, um cara alto, gordo, sentou no banco do motorista e esse outro que me abordou sentou no banco de trás. E aí ficaram conversando, aí eu vi que realmente estavam armados, pediram senha dos cartões, pediu senha do telefone, e aí minha hoje noiva ligou, e aí eles estavam com a arma, enquanto ela ligou, obrigaram a eu falar coisas com ela, que estava tudo bem, não sei o quê. Aí depois mandaram mensagem para ela falando que tinha acontecido um acidente, que eu estava ajudando no acidente de trânsito que tinha acontecido e não sei o quê. Aí ficaram rodando bastante, rodaram muito comigo, me mandando ficar, né, de cabeça baixada dentro do carro, para eu não ver nada, para eu não ver ninguém, não ver o rosto deles. É, Só que
é muito interessante, né? Durante esse momento, eu tenho uma coisa em mente que eu lembrei nesse momento. O Romário, há muitos anos atrás, ele deu uma entrevista, eu não lembro aonde, e aí o repórter falou assim, perguntou para ele o que, que ele fazia para ele ter um índice de gol tão alto, né? O Romário foi um dos maiores atacantes que o Brasil já teve. E aí ele respondeu pro Romário, ele respondeu pro entrevistador assim, eu sempre acredito que o zagueiro ou que o goleiro vão errar. Então eu vou em todas as bolas, todas eu vou, porque eu tenho certeza que alguma eles vão errar. E quando eles erram, eu vou lá e marco o gol. Só que ele não falou com essas palavras, né? Quem se conhece o Romário sabe que ele é marrento, baixinho vai em todas. Falou do jeito dele. Só que o cerne da mensagem dele era esse. Eu acredito que o Beck vai errar. Então eu vou em todas, porque naquele errar eu tenho chance de marcar. E aí eu lembrei, assim, eu falei, bicho, esse pessoal aqui vai errar. Uma hora esse pessoal vai errar. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. E aí ficamos rodando bastante, rodando no Barreiro, fomos parar lá em Betim. Aí acabou que demorou demais da conta, não passou a ser só um sequestro, né? Foi uma coisa muito maior do que só um sequestro relâmpago, quer dizer, se tornou um sequestro de fato, porque eles me abordaram, era quase umas 11 horas da noite, e aí eu fui ser liberado 5 ou 6 da manhã, não sei. E aí eles ficaram parados comigo num lugar, ficamos muitas horas parados, porque o gordo saiu com outra pessoa que estava num carro seguindo a gente, que fazia parte da quadrilha deles lá também. Aí saiu com essa outra pessoa e foi usar meus cartões, usou limites que eu tinha na minha conta, transferiu dinheiro, pegou dinheiro. Só que aí eles erraram. É aquela coisa, né? Depois o inspetor, o investigador, muito bom, por sinal, o investigador. Eu não vou passar o nome dele aqui, né? E nem do delegado, por razões óbvias, mas muito bom o trabalho que eles desenvolveram também. E aí ele me falou assim, o bandido, quando ele faz quando ele começa a atividade criminosa, ele toma muito cuidado. Com o passar do tempo, ele vai ganhando confiança e vai relaxando, e vai começando a cometer erro, a deixar falha, ou seja, esse pessoal já vinha sendo investigado, eles são uma quadrilha, entre aspas, especializada em sequestro relâmpago, já tinham praticado os outros, o meu acho que foi o segundo ou terceiro que eles praticaram, depois do meu eles tentaram praticar outros, conseguiram praticar um, e aí foram presos em flagrante na prática de outros. E aí aconteceu, como a gente ficou muito tempo parado, muitas horas mesmo parado, eu conversei bastante, porque o gordo saiu de dentro do carro, aliás o nome do gordo é Igor, não sei o sobrenome todo dele, ele saiu de dentro do carro, foi tentar usar os meus cartões e eu fiquei dentro do carro com o cara que me abordou e a menina. E aí, ali dentro a gente conversou bastante, porque, como dizia um professor meu de processo civil, o homem é um ser gregário, o homem no sentido ser humano, né? O ser humano é um ser gregário, ou seja, ele é um ser que socializa. E aí, socializamos ali dentro daquela situação, fiquei o tempo todo de forma muito tranquila, conversei com eles, com a linguagem adaptada, né? Eu vim de uma origem muito humilde. Então, hoje vocês me veem falando bem, não sei o quê, mas eu consigo conversar com praticamente qualquer pessoa, eu consigo adaptar bastante a minha linguagem, tanto para pessoas mais humildes quanto para pessoas mais cultas, ou seja lá o nome que você queira dar. E aí conversei bastante com eles e peguei várias informações. Acabei descobrindo que a menina tinha filhos, uma criança, agora eu não lembro se era uma menina ou um menino, eu acho que é um menino, que inclusive ia fazer aniversário em outubro. O cara que estava do meu lado com a arma, ele também tinha um filho, eu acho que era uma menina, hoje eu já não me lembro muito bem. Consegui pegar uma parte do CPF da menina que estava na ação. Deram muitas informações, me deixaram sair do carro para esticar a perna, porque tinha muito tempo que a gente estava ali, e eles saíam do carro o tempo inteiro para fumar ou para esticar a perna, aí uma hora eles deixaram sair, aí eu vi a rua toda, identifiquei tudo, identifiquei todo mundo. No final das contas, passei identificação de quase todo mundo. Dos 3 eu passei para a polícia, consegui encontrar perfil no Instagram.
E aí me liberaram numa região aqui metropolitana aqui em Belo Horizonte, na 381 com 262. E aí eu fui andando até o posto da Polícia Rodoviária Federal, eu fiz boletim de ocorrência. E aí tô aqui hoje, né? O seguro do carro pagou o seguro, pagou a indenização e tal. E foi uma situação assim que eu aprendi bastante. É como eu falo, né? Nem tudo na vida é 100% ruim, nem tudo na vida é 100% bom. Quando eu voltei, né, do sequestro, os primeiros dias são bastante estressantes, né? Você vai na polícia muitas vezes, presta depoimento muitas vezes. Eu fiz um trabalho de investigação muito grande, né? Achei perfis de mídias sociais de dois dos que estavam envolvidos no meu sequestro. O Igor, inclusive, é um sujeito que o Instagram dele hoje, eu não sei se ele deletou, se ele bloqueou, mas a outra menina, o Facebook dela ainda é público, né? E aí eu ficava olhando aquelas pessoas e elas se relacionavam com outras, né? O Igor, por exemplo, ele tinha relacionamento com o personal trainer. Eu acho que ele não treinava, mas eu acho que parece que ele tinha algum grau de amizade com o personal trainer. E aí eu ficava pensando assim, cara, será que essas pessoas sabem que esse Igor comete sequestros? Que ele vive disso? Que ele faz isso? E fiquei imaginando assim, bicho, que vida patética dessas pessoas, né? O meu irmão fala uma coisa também muito interessante. Ele fala assim: o problema do malandro é achar que ele é o mais esperto. E o malandro, não, eu não estou dizendo o bandido, estou dizendo o malandro, sabe? Aquele que acha que é mais esperto que todo mundo, que engana. E isso tem em todo lugar. Não é que todo bandido é malandro ou que todo malandro é bandido, mas existem muitos bandidos malandros, mas existem muitas pessoas malandras que acham que conseguem enganar todo mundo, que dá um jeitinho ali, principalmente em mídias sociais, né? Outro dia eu recebi uma pergunta interessante aqui na minha caixinha, né? Como é que eu vou saber que a pessoa que está falando de blockchain sabe mesmo o que é que ela está falando? Com o passar do tempo, que você vai acompanhando as pessoas, você vai seguindo o trabalho que elas fazem, aonde que elas estão, com quem elas estão, o que elas falam, o que elas fazem, você consegue perceber o que é malandro. E existe gente que tem uma quantidade muito grande de dinheiro e que é malandro mesmo assim. Existe gente com muita exposição em mídias sociais e que é malandro mesmo assim, ou malandra mesmo assim, tá? E aí meu irmão fala isso, o problema do malandro é achar que todo mundo é bobo, que ele é o mais esperto da sala. E foi exatamente isso que aconteceu. Como eu estava conversando com eles de uma forma muito descontraída, eles estão assim, aqui tá tranquilo, já dominamos, né? O bandido tem isso, dominar, aqui é minha área, né? E aí é interessante trabalhar com o ego das pessoas quando você infla o ego de alguém, né? Aí que você desarma a pessoa, porque o ego inflado faz as barreiras de defesa caírem. Porque a pessoa se sente bem, se sente feliz, ela se sente superior, né? E aí cometeram uma série de erros, quase que eu tive a oportunidade de pegar a arma e reagir, só que eu estava analisando ainda a situação, não tinha certeza absoluta do contexto. E aí quando teve um determinado momento que começou a demorar demais da conta, eu comecei a cogitar que talvez eles tivessem tido contato com hoje a minha noiva. Eu falei assim, cara, a próxima bobeada aqui eu vou reagir mesmo e azar. Só que aí eles não bobearam, receberam uma ligação falando que tinha dado tudo certo, que o dinheiro tinha sido transferido, já estava tudo na conta de todo mundo, que a gente já estava terminando a ação. E aí acabaram me liberando e deu o que deu. Então, assim, o sequestro serviu para eu ter ainda mais confiança em mim mesmo. Porque eu tenho uns pensamentos que não são muito ortodoxos, eu acho, né? Não são muito padrão. Eu tenho uns pontos de vista muito peculiares a respeito da vida, a respeito de pessoas, a respeito de com quem eu me relaciono, a respeito da forma com a qual eu penso. E foi exatamente isso que me fez sair do sequestro. Eu fui sequestrado sozinho, isso é uma vantagem, porque se tivesse outra pessoa comigo,
Não sei, eu não poderia pensar sozinho, então eu fui sequestrado sozinho, isso é uma vantagem. Só que eu também saí do sequestro sozinho. E eu não só saí do sequestro, como consegui identificar todo mundo. Hoje, 2 estão presos, o Igor e essa menina, eu esqueço sempre o nome da menina. O Igor e ela estão presos. O outro cara, que eu também esqueço o nome dele, tá foragido. Mas eu gravei mais o nome do Igor porque ele aparentava ser o líder da situação ali, né? E aí eu falei assim, cara, é esse cara aqui que eu tenho que desarmar, né? Psicologicamente, entrar na mente, né? Não tem umas músicas, então acho que tem uma música de funk há muito tempo atrás falava assim, entrou na mente, um trem assim. Então é desse cara aqui que eu tenho que entrar na mente, então eu gravei mais o nome dele. Ele tá preso, né? Teve uma audiência já onde eu prestei o meu depoimento em audiência para o juiz, acho que foi em dezembro, acho que foi dia 18 de dezembro ou 12 de dezembro agora, não sei. E aí foi muito interessante, porque quando eu fui prestar o meu depoimento, o juiz falou assim, que você quer prestar o seu depoimento aqui na presença, foi virtual, né, audiência, na presença aqui dos acusados, você prefere que eles se retirem e se preste o seu depoimento só na presença minha, do promotor e dos advogados de defesa? E eu falei com ele, não, excelência, pode deixar todo mundo aí, não tem problema não, pode deixar todo mundo aí. Por que eu falei isso? Porque eu queria ver a cara deles. Infelizmente não foi presencial por causa da situação de pandemia, né? Mas eu queria ver a cara de fracassado deles. E foi muito interessante porque o Igor emagreceu bastante. Ele emagreceu muito, ele era realmente um cara gordo. E ele emagreceu muito. E aí me veio a cabeça, né? Eu falei assim, na cadeia não deve dar para fazer tanto churrasco assim com o dinheiro dos outros, né? E aí foi ótimo. E aí a menina que foi sequestrada, que estava na minha ação, que me sequestrou também, ela tava com um ar de choro, o olho inchado, chorando. E eu fiquei assim, que interessante, né? Como é que deve ser saber que você não vai ver o aniversário do seu filho? Como é que deve ser saber que você vai passar uma boa parte da vida do seu filho sem ver ele crescer? Será que você vai estar na presença da formatura do prézinho do seu filho? Será? O que será que seu filho vai achar de você quando você sair da cadeia? Porque você sabe que um dia o seu filho vai saber dessa história. Você não vai conseguir esconder isso por muito tempo. Então foi muito bom. Foi muito bom. E assim, eu percebi, né, o quão patéticas e o quão medíocres são aquelas pessoas que cometeram aquele crime, porque acharam que estava me enganando, acharam que estava por cima da situação, e pouco tempo depois estava todo mundo preso. E foi pouco tempo depois porque eles cometeram o meu sequestro em setembro, num dia. Aí fizeram outro poucos dias depois, tipo, menos na mesma semana, eles ainda fizeram outro aqui no bairro Buritis também. E aí, mais 3 ou 4 dias depois, foram tentar fazer outro, foi onde foram presos em flagrante, porque a polícia já tinha apurado com maior detalhes as informações que eu tinha conseguido passar, e já tinha certeza maior da identidade, do modus operandi daquelas pessoas, e aí foram presos em flagrante. Então, o sequestro serviu para eu ter mais confiança ainda em mim mesmo. Eu tive um prejuízo, dinheiro foi bloqueado nas contas, tá na justiça para ter o dinheiro de volta. Não sei se eu vou conseguir o dinheiro de volta, não sei se eu vou conseguir todo o dinheiro. Não processei bancos, porque tem súmula do STJ ou do STF, não sei, falando que o banco só é responsável quando o crime acontece dentro do ambiente bancário. Tem várias decisões falando que em sequestro relâmpago ou sequestro o banco não é responsável, porque é fato de terceiro. Então, nem entrei com processo contra o banco. Não. Mas o ponto é esse. Então, o sequestro fez com que eu tenha mais confiança ainda em mim mesmo. Porque eu consegui sair sozinho, ileso, identificar as pessoas, das quais 2 estão presas e um tá foragido. O cara que me abordou tá foragido, deve estar em algum lugar do país aí, ou do mundo, sei lá, mas tá foragido. E foi muito interessante, porque serviu para reforçar muito essa ideia que o meu irmão tem, de que o problema do malandro é achar que ele é o mais esperto da sala. Então eu vou levar isso eternamente para o resto da minha vida. Quando você acha que você é o mais esperto do lugar, o mais foda, abre o seu olho. Quando você acha assim, não, deixa que aqui sou eu.
Você tem que saber o que você sabe, né? Aqui no Brasil a gente tem essa ideia de, ai, é muito lindo ser humilde, não sei o que não. O que você sabe? Você sabe. Mas você tem que saber o seu limite. O que você não sabe. O que você precisa saber mais. O que você tem que virar e falar assim, cara, procura esse fulano aqui, porque esse tema não é comigo. Então, foi uma experiência estressante, né? Cada um passa pelo estresse do jeito que dá conta. Eu acho que eu passei muito bem e serviu muito para reforçar a minha autoconfiança. E olha que interessante, lembra quando eu falei com vocês que nem tudo na vida é 100% ruim, nem tudo na vida é 100% bom? A gente precisa aprender a olhar a parte boa das coisas. Absolutamente tudo tem uma parte boa. E você escolhe o que você vai fazer com a parte boa que você identificou ou com a parte ruim que você identificou. Beleza? E isso é um exercício que a gente tem que fazer. Eu já estou muito acostumado a fazer. Isso transformou muito a minha realidade, mas vocês não têm ideia o tanto que transformou a minha realidade. Isso, prestar atenção nas coisas boas em tudo que acontece. Isso é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. E eu faço isso com a Isabela, eu faço isso com a minha noiva, e ela já melhorou bastante. Eu lembro que teve uma vez que eu tava usando essa camisa aqui. Eu coloquei essa camisa aqui agora, foi de propósito. Eu tava usando essa camisa aqui, ó. É uma camisa que eu comprei na C&A. Joguinho do Mario, tá vendo? Eu jogava Mario quando eu era criança. Aí eu falei, pô, que legal, vou comprar essa camisa aqui. E aí a Isabela falou pra mim assim, eu não gosto que você use essa camisa não, porque foi com ela que você tava quando você foi sequestrado. E eu falei com ela assim, só que foi com essa camisa que eu tava quando eu voltei, ileso e com informações que levaram as pessoas a serem presas. Então a gente tem que aprender a olhar as coisas boas. A gente não é acostumado a olhar coisas boas, né? A maioria das pessoas é acostumada a pensar na coisa ruim. Dizem que isso é um mecanismo de defesa do cérebro. Eu não sei, eu não estudo, mas eu já vi documentários, já vi vídeos no YouTube de gente falando que isso é um mecanismo de defesa, porque quando você foca na coisa ruim, você lembra de coisas ruins que te aconteceram, você se afasta do risco para que aquelas coisas não aconteçam mais. Então, eu fui naquele lugar, em conceitos pré-históricos, tá, pessoal? Fui naquele lugar ali, tinha um leão. Fui naquele lugar ali, tinha um bicho que vai atacar a minha cria, então eu não vou naquele lugar para proteger minha cria, então eu não vou naquele lugar porque tem um leão, vou procurar outro lugar para beber água, não sei o quê. Durante uma certa época da situação humana, né, isso fazia sentido. Hoje, isso continua fazendo um pouco de sentido, acho que menos do que o que antigamente, né, do que no nosso tempo de pré-história. Mas a gente tem que aprender. Por quê? É olhando as coisas boas, os aspectos bons de coisas ruins, que fez com que eu evoluísse bastante. Claro, eu tive muita ajuda. Por exemplo, tô voltando pra academia agora. Pô, tive um mega incentivo da Isabela para eu voltar a treinar, porque ela é fisioterapeuta, ela trabalhou muito tempo com pilates. Hoje ela trabalha com saúde da mulher, então ela é envolvida na área da saúde. Então ela entende de quão importante é saudável. E eu não gosto de ser gordo. Né? Hoje eu me sinto gordo, eu não gosto de ser gordo, então eu tô treinando pra academia. Porque saúde, não sei o que. Não, porque eu acho que eu gordo é feio. Eu não gosto de olhar no espelho e me ver gordo. Eu acho que eu fico feio, né? Não que seja o Gianecchini da parada, né? Mas não é por questão de saúde, não. Porque se for saudável ser gordo, eu acho que ele tem dificuldade. Porque eu não gosto de ser gordo, porque eu acho gordo feio. Então eu vou treinar do mesmo jeito, pra não ser gordo. E ela me incentivou bastante. Então, eu acho que ficou longo. Eu vou colocar isso nos stories, mas vocês fiquem à vontade para pular, tá? E daqui a pouco eu vou gravar o vídeo da minha experiência profissional que foi ruim. Mas o sequestro foi isso. Serviu para eu reforçar ainda mais a minha autoconfiança. E isso foi excelente. Foi excelente. Eu tô para dizer para vocês que se esse sequestro não tivesse acontecido, certamente eu não seria hoje a pessoa que eu sou e eu não estaria vivendo hoje um momento excelente que eu estou vivendo, beleza? Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo explicando a experiência profissional ruim, que tem até um pouco a ver com sequestro também.